Pensa só, e se um livro começasse, não como uma dedicatória bonitinha, mas como a declaração de um fantasma? E se o autor não estivesse só morto, mas escrevendo direto do túmulo, contando a própria história depois que tudo acabou? Parece roteiro de filme, né? Mas é exatamente assim que começa uma das obras mais atuais e, por que não dizer, perigosas, já escritas. Dá para acreditar nisso? Que tipo de pessoa dedica a obra da sua vida ao verme que vai devorar o seu corpo? Pois é, esse é o nosso narrador, Brás Cubas. Esquece críticos literários, esquece o público, o alvo dele é o bicho que tá ali, no caixão com ele. Que começo, hein? E aí que tá a grande questão. Como é que um livro brasileiro escrito lá em 1881, com esse humor super cínico, de repente viraliza no mundo todo? A resposta, olha, é tão irônica quanto o próprio livro. A genialidade dele está escondida justamente nos detalhes de uma vida que foi, na essência, um tremendo fracasso. Para a gente entender a obra, primeiro a gente precisa sacar quem é o narrador. Pensa no Brás Cubas como se ele fosse o primeiríssimo influenciador cínico da história. Só que ele não está transmitindo de um estúdio chique, ele está mandando a real do além. E o conteúdo dele? O conteúdo é um review completo dos próprios fracassos. E aqui, tá a grande virada de chave. Presta atenção nisso. Ele não é um escritor que morreu, ele é um morto que decidiu virar escritor. Essa pequena inversão muda absolutamente tudo. Pensa bem, livre do julgamento, sem se preocupar com reputação ou o que vão pensar, ele pode simplesmente contar a verdade, nua e crua, especialmente sobre ele mesmo. E essa frase define a vibe do livro todo. É tipo, metade meme, metade crise existencial. Sabe aquele humor que a gente usa hoje em dia para lidar com o caos do mundo, rindo para não chorar? É exatamente isso. E essa mistura de deboche com uma tristezinha no fundo é o que faz a leitura ser tão viciante. Só que no meio de toda essa tiração de sarro, o Brás Cubas desenvolve uma teoria, quase uma filosofia de vida, que é a verdadeira chave para entender não só o livro, mas talvez, sei lá, a própria natureza humana. Ele batizou de teoria da ponta do nariz. E aqui a coisa fica séria, ou melhor, polêmica. Para ele, o que move o mundo não é amor, não é moral, não é empatia. É egoísmo, puro e simples. A sociedade, segundo ele, só funciona porque cada um de nós está tão obcecado com o próprio umbigo, ou melhor, com o próprio nariz, que não sobra tempo para se importar de verdade com o resto. Pesado, né? Ele usa uma analogia ótima, a do faquir, que fica olhando para a ponta do nariz para atingir iluminação. O Brás Cubas diz que todo mundo faz isso, o tempo todo. A gente fica tão focado em nós mesmos que de repente a gente vira o centro do nosso próprio universo. Agora, pensa aí numa timeline de rede social. Não é a descrição perfeita disso? E qual é a maior prova de que essa teoria cínica faz sentido? A cobaia é ele mesmo. O Brás Cubas usa a própria vida como um grande estudo de caso para mostrar na prática como essa busca desesperada por glória e validação pessoal geralmente acaba em nada. Vamos ver isso na prática. A grande ideia da vida dele, o projeto de startup dele, era um emplastro medicinal, um remédio para curar a melancolia da humanidade. Super nobre, né, parece? Mas calma lá. E aqui ele entrega o ouro. O que realmente movia ele não era ajudar os outros, era o branding pessoal. Ele sonhava em ver o nome dele estampado nas caixinhas, nos anúncios. A cura da humanidade era só uma desculpa. O objetivo real era a fama. Um exemplo perfeito da teoria do nariz em ação. Então, resumindo, o plano de negócios foi mais ou menos assim. Ficar tão obcecado com a própria fama que acabou pegando uma pneumonia e morrendo antes mesmo de lançar o produto. Ou seja, o remédio que ia curar a tristeza do mundo foi a causa da morte dele. É poético e bem patético ao mesmo tempo. Ok. Chegando no final das contas, o Brás Cubas faz o que todo bom empreendedor que falhou faria. Ele vai calcular o balanço da vida. Colocar na ponta do lápis os ganhos e as perdas para ver se no fim tudo valeu a pena. De um lado da balança, as perdas são grandes. Nada de fama, nada de poder, nada do grande amor da vida dele. Do outro lado, os ganhos. Basicamente, ele ficou no 0 a 0, uma vida que não deu nem lucro, nem prejuízo. Um resultado meio morno, para ser sincero. Mas é aí que vem o plot twist. Depois de somar tudo, toda a mediocridade, todas as ambições que não deram em nada, ele encontra uma coisinha inesperada ali no resultado final. Ele percebe que, na verdade, não ficou no 0 a 0. Teve sim um pequeno lucro. Um lucro que não veio de algo que ele conquistou, mas de algo que ele conseguiu evitar. E tá aí. Talvez a frase mais poderosa da literatura brasileira.
O grande lucro do Brás Cubas não foi algo que ele ganhou, mas algo que ele não fez. A maior vitória dele, não ter tido filhos, não ter passado para frente o legado da nossa miséria. E isso é simplesmente genial. Ilustra a ideia mais radical do livro. Numa vida cheia de tentativas frustradas de deixar uma marca no mundo, o grande trunfo dele foi, no fim das contas, não deixar marca nenhuma. É uma ideia que liberta. Talvez a maior vitória seja simplesmente quebrar o ciclo. E essa ideia explode a nossa cabeça hoje, né? Em um mundo obcecado por marca pessoal, por deixar um legado, por fazer a diferença, a conclusão do Brás Cubas é um soco no estômago. Então a pergunta que fica pra gente pensar é, no fim das contas, não deixar legado nenhum é o fracasso definitivo ou é a maior liberdade que existe?